Construí o meu império elétrico a partir do nada ao longo de 30 anos. Dei à minha mulher tudo, uma vivenda em Cascais, carros, estatuto. E ela voltou para casa às 4 da manhã, despenteada, e sussurrou apenas duas palavras: não perguntes. Ela pensou que eu engoliria aquilo como um cão obediente. Mas esqueceu-se de que eu sou eletricista. Eu sei como encontrar uma falha no circuito. E quando comecei a escavar, não encontrei apenas traição. Encontrei o roubo de milhões a heróis de guerra. E o pior? A faca nas minhas costas não foi espetada apenas pela minha mulher. Eu construí a minha empresa de eletricidade a partir do nada ao longo de 30 anos. Dei à minha mulher, a Sofia, tudo o que ela desejava. Criamos 3 filhos, incluindo Tiago, um rapaz que escolhi adotar como se fosse meu sangue. A nossa vida parecia perfeita, uma daquelas capas de revista em Cascais. Mas tudo mudou numa única noite. Eram 4:03 da manhã quando ouvi o carro dela entrar na garagem. O motor desligou-se, mas ela não entrou logo. Observei pela janela do quarto, na escuridão. Ela estava lá sentada, a verificar o telemóvel e a compor o cabelo no espelho retrovisor. Quando finalmente entrou, os saltos batiam no chão de mármore com um ritmo arrogante. Eu não acendi a luz. Fiquei na minha poltrona, invisível nas sombras. Ela trazia a blusa abotoada de forma errada e o cheiro que invadiu o corredor não era o perfume Chanel que eu lhe comprava há 2 décadas. Era a colônia de homem. Uma marca específica, forte e agressiva, que eu conhecia bem demais. Ela assustou-se quando falei na penumbra. Disse que a reunião de caridade para os veteranos tinha demorado. Mentira! Nenhuma reunião de beneficência acaba às 4 da manhã com a roupa desarranjada. Ela passou por mim, evitando o meu olhar, e sussurrou apenas 2 palavras: não perguntes. Depois, trancou-se na casa de banho. O som do chuveiro foi o sinal para eu agir. A minha mente, treinada para encontrar falhas em sistemas elétricos complexos, viu o padrão imediatamente. Não fui dormir. Peguei no telemóvel e contactei o meu irmão, o Pedro. Ele é o melhor investigador privado de Lisboa e não falava comigo há 3 meses por causa das manipulações da Sofia. Escrevi apenas 4 palavras: preciso da tua ajuda. A resposta veio em 30 segundos. Ele estava a caminho. Às 7 da manhã, o Pedro já estava na minha cozinha, com café preto e um bloco de notas amarelo. Contei-lhe tudo. As chamadas tardias, as despesas estranhas, o perfume. Quando mencionei o cheiro da colônia, o Pedro parou de escrever. Ele sabia. Eu também sabia. Aquele cheiro pertencia ao Bruno, o meu antigo sócio e agora o meu maior rival no mercado da construção civil. O homem que tinha tentado destruir a minha reputação no ano passado estava agora a dormir com a minha mulher. Mas o Pedro descobriu algo muito pior do que um caso amoroso nas horas seguintes. Ele acedeu aos registros financeiros da tal fundação de veteranos onde a Sofia supostamente fazia voluntariado. Os números não batiam certo. A fundação tinha angariado 850 mil euros em donativos nos últimos 3 anos, mas apenas 300 mil tinham chegado às famílias dos militares. O resto? Desaparecido. O Pedro seguiu o rastro do dinheiro sujo. Faturas falsas de uma empresa chamada Horizonte Gestão. Parecia apenas mais uma empresa de fachada para lavagem de dinheiro, comum em esquemas medíocres. Mas quando Pedro me mostrou o documento de constituição da empresa, o meu mundo parou. O chão desapareceu debaixo dos meus pés. Senti um frio gélido no estômago, pior do que qualquer choque elétrico que já tivesse levado. A assinatura no documento de registro não era da Sofia. Nem do Bruno. Era da Inês. A minha filha. A minha menina, a quem eu tinha pago o curso de Direito na Universidade de Coimbra, de quem eu tinha tanto orgulho. Ela não era apenas uma espectadora. A Inês era o cérebro legal por trás de todo o esquema. A minha esposa e o meu rival estavam a roubar, mas era a minha própria filha que tinha criado a estrutura para esconder o crime. Eles estavam a roubar veteranos, homens como meu filho adotivo Tiago, que tinha voltado do Afeganistão com traumas profundos, para financiar um estilo de vida de luxo. Naquele momento,
Sentado na cozinha enquanto o sol nascia sobre o tejo, a tristeza morreu. O marido dedicado morreu. O que restou foi algo frio, calculista e perigoso. Olhei para o Pedro e disse-lhe para preparar tudo. Não queria apenas o divórcio. Eu queria destruir cada peça daquele sistema podre que eles tinham construído nas minhas costas. Se a minha família queria guerra, eles iam descobrir que escolheram o adversário errado. Eu ia ligar cada fio, montar cada armadilha e assistir ao curto-circuito que os levaria a todos para a prisão. 3 dias depois de ter descoberto a verdade sobre a fundação, precisei de fazer a chamada mais difícil da minha vida. Liguei ao Tiago, o meu filho adotivo. Ele estava a viver num pequeno apartamento que eu lhe alugava perto da Baixa, a tentar recompor a vida depois de ter regressado da missão na República Centro-Africana. Ele precisava de espaço para lidar com os pesadelos que o perseguiam, mas eu sabia que ele era a única pessoa neste mundo em quem eu podia confiar cegamente. O sangue não faz a família, a lealdade sim, e o Tiago tinha mais honra no dedo mindinho do que a Sofia e a Inês juntas. Quando ele chegou à minha oficina, mostrei-lhe tudo. Espalhei os extratos bancários, as cópias dos registros da empresa fantasma e as fotografias que o Pedro tinha tirado. Observei o rosto dele a endurecer enquanto lia os documentos. Ele viu os desvios de fundos destinados a ajudar camaradas que tinham perdido membros ou a sanidade em combate. Mas foi quando ele viu a assinatura da irmã, da Inês, nos papéis da constituição da empresa fraudulenta, que ele quebrou. A Inês, que sempre fingiu ser a defensora dos fracos, estava a lucrar com a dor dos homens com quem o Tiago tinha servido. Ele não gritou. Apenas cerrou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos e perguntou-me, com uma voz gélida, o que precisávamos de fazer. O plano era simples, mas arriscado. Precisávamos de provas irrefutáveis, não apenas de papéis, mas de confissões. Aproveitamos uma manhã de quinta-feira, quando a Sofia tinha ido ao cabeleireiro preparar-se para mais uma das suas galas de beneficência de fachada. O Pedro trouxe o equipamento de vigilância topo de gama. Eu e o Tiago passamos horas a passar cabos pelo sótão, escondendo câmaras minúsculas nos detetores de fumo da sala, da cozinha e, o mais importante, do quarto principal. Colocamos microfones de alta sensibilidade atrás das molduras dos quadros e dentro dos candeeiros. Enquanto instalávamos o último dispositivo, o Tiago comentou que aquilo parecia errado, como se fossemos nós os criminosos a invadir a privacidade de alguém. Tive de lhe lembrar que não estávamos a invadir privacidade, estávamos a documentar um crime federal. Estávamos a proteger o legado dele e o futuro de centenas de veteranos. Quando terminamos, o sistema estava invisível e a transmitir diretamente para um servidor seguro controlado pelo Pedro. Naquela noite, a Sofia chegou à casa perto da meia-noite. Eu estava no escritório, fingindo rever orçamentos de obras, mas na verdade, estava a observar o ecrã do meu portátil com os auscultadores postos. Ela entrou, ignorou a minha presença como se eu fosse mobília velha, e foi direta para o quarto. Fechou a porta e, segundos depois, pegou no telemóvel. O áudio entrou nos meus ouvidos com uma clareza cristalina, cortando o silêncio da casa como uma lâmina. Ela estava a falar com o Bruno. O tom de voz dela era diferente do que usava comigo, era excitado, conspiratório e cruel. Ouvi a minha mulher dizer ao amante que eu era um idiota completo, que acreditava em todas as mentiras dela sobre as reuniões tardias. Ela riu-se ao descrever como eu estava velho e aborrecido, preocupado apenas com fios e disjuntores, enquanto eles viviam a grande vida nas minhas costas. Cada palavra era um golpe, mas eu mantive a calma. A raiva tinha desaparecido, substituída por uma necessidade fria de justiça. Mas então, a conversa mudou de tom e o que ouvi a seguir gelou meu sangue. Não era apenas um caso extraconjugal ou um desvio de dinheiro. Era uma execução financeira completa. A Sofia disse ao Bruno para não se preocupar com os prazos, porque a Inês já tinha tratado da papelada final no cartório. Ela mencionou que tinham conseguido falsificar a minha assinatura numa procuração irrevogável. O plano deles não era apenas roubar o fundo dos veteranos. Eles estavam a preparar-se para vender a minha empresa, a minha casa e liquidar todas as minhas contas de reforma. O objetivo era fugir para o Brasil na semana seguinte,
com bilhete só de ida para o Rio de Janeiro, deixando-me para trás com dívidas fiscais monstruosas e uma falência fraudulenta em meu nome. A Sofia ria-se, dizendo que eu ficaria tão destruído que nem teria dinheiro para contratar um advogado para os perseguir. A Inês, a minha própria filha, tinha preparado os documentos legais para garantir que eu ficasse sem nada, nem mesmo o teto sobre a minha cabeça. Eles iam transferir tudo para contas offshore antes de entrarem no avião. Naquele momento, percebi que não estava a lidar apenas com uma esposa infiel, mas com uma sociopata que planeava o meu extermínio social e financeiro com a ajuda da nossa filha e do meu rival. Desliguei o áudio, guardei o ficheiro em 3 discos rígidos diferentes e enviei uma cópia para a nuvem encriptada. Respirei fundo. Eles achavam que tinham o controle, que eu era o marido ingênuo prestes a ser abatido. Mas eles cometeram um erro fatal, subestimaram o homem que construiu tudo aquilo com as próprias mãos. Eles queriam ir para o Brasil? Eu ia garantir que a única viagem que fariam seria para a prisão de Caxias. O jogo tinha mudado e agora eu tinha as cartas todas, incluindo o Juquer que eles nem sonhavam que existia. Na manhã seguinte àquela descoberta aterradora, não fui trabalhar. Em vez de ir para a obra, dirigi-me ao escritório de uma advogada especialista em crimes financeiros, uma mulher conhecida em Lisboa por ser um tubarão nos tribunais. Ela não era a advogada da família, aquela que a Sofia conhecia e manipulava. Esta advogada olhou para as provas que eu, o Pedro e o Tiago tínhamos reunido e a expressão dela mudou de profissional para predatória. Ela disse-me imediatamente que aquilo não era apenas um caso de divórcio, mas sim um crime federal de burla qualificada, branqueamento de capitais e falsificação de documentos. Com a ajuda dela, levamos tudo à polícia judiciária naquela mesma tarde. O inspetor responsável, um homem sério que desprezava quem roubava a caridade, ficou lívido ao ver os extratos da Fundação dos Veteranos. Ele disse-me que precisávamos de fechar o cerco. As provas digitais eram fortes, mas uma confissão direta seria o prego final no caixão deles. Eles pediram-me para usar uma escuta, um pequeno microfone colado ao meu peito, e conseguir que a Sofia admitisse o esquema em viva voz. Eu aceitei sem hesitar. Aquela noite foi o teste mais difícil da minha vida. A Sofia estava na cozinha, a cantarolar enquanto preparava o jantar, como se não estivesse a planear destruir a minha vida e fugir para o Rio de Janeiro dali a poucos dias. O microfone colado à minha pele parecia pesar 1 tonelada. Comecei a conversa devagar, a fazer o papel de marido confuso e preocupado com as finanças. Perguntei-lhe sobre algumas transferências estranhas que tinha notado. A reação dela foi a de sempre, desprezo. Ela pousou a colher de pau e olhou para mim com aquela arrogância de quem se acha intocável. Pressionei um pouco mais, disse-lhe que sabia que o dinheiro estava a desaparecer. Foi então que a máscara dela caiu completamente. Cansada de fingir, ou talvez apenas confiante de que eu era demasiado fraco para fazer algo, ela contou-me tudo. Com um sorriso cruel, a Sofia admitiu que tinha desviado 340 mil euros. Disse-me na cara que o Bruno tinha sido o mentor da ideia, sugerindo que ninguém notaria a falta de 30 ou 40% das doações. Ela confirmou que a nossa filha, a Inês, tinha montado a estrutura legal porque também ela achava que eu não merecia o império que tinha construído. Segundo a minha mulher e a minha filha, eu era apenas um eletricista aborrecido e sem ambição. A Sofia confessou cada crime detalhadamente para o microfone escondido, gabando-se de como ia usar aquele dinheiro para viver como uma rainha no Brasil, longe da minha mediocridade. Senti nojo, não tristeza. A mulher que eu amava nunca existiu. Ali estava apenas um monstro ganancioso. Mas o verdadeiro golpe de mestre, a reviravolta que eu tinha guardado na manga, aconteceu 2 dias depois, no meu armazém. O Bruno apareceu no meu escritório sem avisar. Ele entrou com aquele ar de vencedor, vestindo um casaco de cabedal caro pago com dinheiro roubado. Ele veio com uma proposta insultuosa, queria comprar a minha empresa, a Harris Eletricidade, por um valor ridículo. Ele disse que tinha ouvido dizer que eu estava com dificuldades financeiras e que, como velho amigo, queria ajudar-me a evitar a falência. A audácia dele era inacreditável. Ele estava a usar o dinheiro que me tinha roubado para tentar comprar o meu negócio a preço de saldo, completando a destruição total da minha vida antes de fugir com a minha mulher. Eu deixei-o falar. Deixei-o expor a sua falsa generosidade.
Quando ele terminou, perguntei-lhe calmamente se a Sofia sabia daquela oferta. Ele riu-se e disse que eles partilhavam tudo. Foi nesse momento que eu tirei o telemóvel do bolso. Disse-lhe que tinha algo interessante para lhe mostrar, uma gravação da noite anterior que a polícia judiciária já tinha em sua posse, mas que eu achava que ele devia ouvir antes de ser algemado. Carreguei no play. A voz da Sofia encheu o escritório silencioso. Mas não era parte sobre o roubo. Era a parte da conversa que eu não tinha contado a ninguém, a parte em que ela falava sobre o Bruno. Na gravação, ouvia-se a Sofia dizer a uma amiga ao telefone que o Bruno era apenas um meio para atingir um fim. Ela chamava-lhe um idiota útil, um bruto sem cérebro que servia para fazer o trabalho sujo. Ela dizia, entre gargalhadas, que assim que o dinheiro estivesse seguro nas contas offshore e eles chegassem ao Brasil, ela planeava livrar-se dele. Dizia que o Bruno era demasiado pegajoso e pouco sofisticado para a vida de luxo que ela planeava levar sozinha. Observei a cor a desaparecer do rosto do Bruno. O sorriso arrogante transformou-se numa careta de choque e fúria. A aliança deles, baseada na ganância e na traição, desmoronou-se em segundos diante dos meus olhos. Ele percebeu que não era o parceiro genial do crime, mas apenas mais uma vítima da manipulação da Sofia. Ele tentou gaguejar uma resposta, tentou dizer que era mentira, mas a voz dela era inconfundível. Levantei-me da minha cadeira e olhei-o nos olhos. Disse-lhe para sair da minha propriedade e aproveitar os últimos dias de liberdade, porque o mandado de captura estava a ser emitido naquele preciso momento. Ele saiu do escritório a cambalear, como um homem que acabou de levar um soco no estômago. Ele ia confrontar a Sofia, e eu sabia que eles se destruiriam um ao outro antes mesmo de a polícia chegar à porta. A armadilha estava fechada. Agora, só restava esperar pelo som das sirenes. A queda da minha família não foi silenciosa. Foi um estrondo que ecoou por toda a elite de Lisboa, alimentando as manchetes dos jornais e os programas da manhã durante semanas. A detenção aconteceu menos de 48 horas depois de eu ter mostrado aquela gravação ao Bruno. Eu não estava em casa quando a polícia judiciária arrombou a porta de carvalho maciço da nossa vivenda em Cascais, mas o Pedro mostrou-me as imagens mais tarde. Havia uma justiça poética na cena, as luzes azuis dos perilampos a refletirem-se nos azulejos pintados à mão que a Sofia tanto adorava, enquanto os vizinhos, aqueles que ela passava a vida a tentar impressionar, espreitavam por trás das cortinas para ver a dama de ferro, da caridade ser arrastada para fora em algemas. Disseram-me que, quando a polícia entrou, encontrou o Bruno e a Sofia aos gritos na sala de estar. O meu antigo sócio, furioso com a revelação de que era apenas um peão descartável, tinha ido lá para confrontá-la, exatamente como eu previra. Eles estavam tão ocupados a acusarem-se mutuamente, a rasgarem as vestes da sua aliança podre, que nem ouviram os inspetores a entrarem. Foram apanhados em flagrante, não apenas com os computadores abertos nas contas offshore, mas com as malas de viagem já feitas no hall de entrada. O plano de fuga para o Brasil morreu ali, no chão de mármore frio. Entre gritos de histeria e ameaças vazias. Mas o verdadeiro golpe, aquele que me feriu mais profundamente do que qualquer traição conjugal, veio nos dias seguintes. A Inês, a minha filha, a advogada brilhante em quem eu tinha investido todos os meus sonhos, não se comportou como uma filha ou sequer como uma cúmplice leal. Comportou-se como a oportunista fria que eu me recusava a admitir que ela era. Assim que sentiu o frio das algemas e a realidade de uma pena de prisão efetiva, a Inês solicitou imediatamente uma reunião com o Ministério Público. Ela não queria um advogado para defender, ela queria um acordo. O Pedro conseguiu obter detalhes da confissão dela através dos seus contactos. Foi uma leitura que me revirou o estômago. A Inês não se limitou a admitir a culpa, ela ofereceu a própria mãe numa bandeja de prata para tentar salvar a sua carreira e a sua liberdade. Ela entregou documentos que a polícia nem sabia que existiam, registros de contas antigas, esquemas anteriores que a Sofia tinha feito nas minhas costas anos antes, e até provas de que a mãe planeava trair o próprio Bruno assim que aterrassem na América do Sul. A minha filha, sangue do meu sangue, descreveu a mãe como uma mente criminosa e manipuladora, pintando-se a si mesma como uma vítima coagida, uma jovem advogada pressionada pela matriarca dominadora.
Era uma mentira parcial, claro, a Inês tinha assinado aqueles papéis com a mão firme e a ganância nos olhos, mas a facilidade com que ela triturou a mãe para se salvar revelou o vazio moral absoluto que residia dentro dela. O julgamento, realizado no campus da Justiça em Lisboa, foi um circo. Eu compareci todos os dias, sentado na última fila, vestido com o meu fato escuro, o mesmo que usava para reuniões de negócios importantes. O Tiago estava ao meu lado, uma presença silenciosa e sólida, como um guarda-costas da minha sanidade. Ver os três no banco dos réus foi uma experiência surreal. A Sofia, que sempre se apresentou imaculada, parecia ter envelhecido 10 anos em 10 semanas. O cabelo estava baço, a postura derrotada, mas os olhos ainda queimavam com ódio. Não ódio por si mesmo ou pelas suas escolhas, mas ódio por mim. Sempre que o olhar dela cruzava o meu, eu via a fúria de quem não consegue aceitar que foi derrotada pelo marido que considerava um eletricista aborrecido. O procurador foi implacável. Expôs a mecânica do roubo com uma precisão cirúrgica. Mostrou como cada euro desviado era um euro retirado a uma prótese para um veterano, a uma sessão de terapia para um soldado com estresse pós-traumático, a uma refeição quente para uma família necessitada. O júri ouvia em silêncio absoluto, chocado com a frieza dos e-mails trocados entre a Sofia e o Bruno, onde gozavam com a ingenuidade dos doadores. Mas o momento mais tenso foi quando a Inês subiu à barra das testemunhas. A estratégia de defesa da Sofia e do Bruno desmoronou-se quando a Inês começou a falar. Ela evitou olhar para a mãe. Com a voz trêmula, uma performance digna de um prêmio, pensei eu, ela confirmou tudo. Confirmou a criação da Horizonte Gestão, confirmou as faturas falsas, confirmou o plano de fuga. O advogado da Sofia tentou desacreditá-la, chamando-lhe traidora e mentirosa, mas a Inês tinha os documentos. Ela tinha guardado cópias de segurança de tudo, apenas por precaução. A revelação de que a minha filha tinha um seguro contra a própria mãe desde o primeiro dia foi o último prego no caixão daquela família disfuncional. A Sofia, ao ouvir a filha descrever como a mãe lhe tinha ensinado a esconder ativos, desatou a chorar. Não eram lágrimas de arrependimento, eram lágrimas de uma predadora que percebeu que tinha criado uma criatura ainda mais perigosa do que ela. No dia da leitura da sentença, a sala estava cheia. O juiz, um homem severo que não tinha paciência para crimes de colarinho branco que exploravam a caridade, não mostrou clemência. A Sofia, identificada como a cabecilha moral do esquema, apanhou a pena mais pesada, 8 anos de prisão efetiva e a obrigação de devolver cada cêntimo roubado, o que implicava a perda de todos os bens que ela tanto valorizava. O Bruno, quebrado e falido, apanhou 7 anos. E a Inês, a minha Inês. O acordo que ela tentou fazer salvou-a da pena máxima, mas não a salvou da justiça. O juiz olhou para ela com um desprezo visível. Disse-lhe que, como oficial de justiça, o crime dela era ainda mais repugnante, pois ela tinha usado seu conhecimento da lei para perverter a lei. Ela foi condenada a 4 anos, e o mais importante para ela, foi imediatamente irradiada da Ordem dos Advogados. A carreira pela qual ela tinha vendido a alma estava terminada. Nunca mais poderia exercer a advocacia. Quando os guardas os levaram, nenhum deles olhou para trás. O Bruno chorava abertamente. A Sofia mantinha o queixo levantado, numa última tentativa patética de manter a dignidade. A Inês parecia em estado de choque, como se ainda não acreditasse que o seu acordo brilhante tinha resultado em grades e no fim da sua vida profissional. Eu fiquei sentado até a sala esvaziar. O Tiago tocou-me no ombro e perguntou se eu estava bem. Respirei fundo o ar-condicionado do tribunal, que de repente parecia mais leve. Não senti alegria. Não senti o sabor doce da vingança que vemos nos filmes. Senti apenas um vazio imenso, mas era um vazio limpo. Era como demolir um prédio podre que ameaçava ruir a qualquer momento. O terreno estava vazio, cheio de escombros e poeira, mas agora, finalmente, estava estável. A fundação foi dissolvida, os bens foram congelados para ressarcir as vítimas, e a casa em Cascais foi posta à venda pelo Estado. Saí do tribunal e o sol de Lisboa bateu-me na cara. Pela primeira vez em meses, não tinha de olhar por cima do ombro. Não tinha de decifrar mentiras ou seguir pistas.
Eu era um homem solteiro, com a reputação intacta, mas com o coração cheio de cicatrizes. A mulher que amei durante 30 anos ia passar a próxima década numa cela. A filha que criei era uma estranha perigosa. Mas ao olhar para o lado, vi o Tiago. Ele não tinha obrigação de estar ali. Ele não tinha o meu sangue. Mas ficou comigo em cada minuto daquele inferno. E percebi que, embora tivesse perdido a família que aparecia nas fotografias de Natal, tinha salvo a única família que realmente importava. A limpeza estava feita. Agora, era a altura de começar a reconstrução, não de uma empresa, mas de uma vida com propósito. 15 meses depois de ver a minha esposa, a minha filha e o meu antigo sócio serem levados algemados para carrinhas da prisão, encontrei-me parado no parque de estacionamento de um edifício recém-construído nos arredores de Sintra. O cheiro asfalto fresco e a tinta nova enchia o ar, um aroma que, para um homem que passou a vida na construção civil como eu, cheirava progresso e honestidade. Olhei para a fachada moderna onde letras prateadas brilhavam sob o sol de outono, Centro de Apoio a Veteranos Thiago Harrison. Vendi tudo. A vivenda de luxo em Cascais, aquele mausoléu de mármore frio onde a mentira tinha habitado durante anos, foi vendida a um investidor estrangeiro. Não senti qualquer saudade ao entregar as chaves. Aquela casa, com a sua vista para o mar e seus jantares de gala falsos, era apenas um cenário. Liquidei também os carros de luxo, as joias que a Sofia tinha comprado com dinheiro sujo e que o tribunal devolveu à massa falida, e usei cada cêntimo recuperado, juntamente com uma grande parte das minhas poupanças pessoais, para construir algo real. Ao contrário da empresa fantasma da minha filha, este centro tinha paredes sólidas, fundações profundas e um propósito verdadeiro. Era um lugar destinado a oferecer formação profissional, apoio psicológico, alojamento temporário e fundos de emergência para ex-combatentes que, tal como o Tiago, tinham regressado de missões no estrangeiro com cicatrizes visíveis e invisíveis. Não era caridade para aparecer nas revistas sociais, era uma trincheira de solidariedade. Vi o Tiago sair pelas portas automáticas de vidro. Ele vestia um fato simples, mas a postura dele tinha mudado. As sombras debaixo dos olhos, marcas das noites sem dormir assombradas pela guerra, tinham desaparecido. Ele era agora o diretor executivo do centro. Ver o meu filho adotivo assumir o comando daquele projeto, vê-lo transformar a sua própria dor em combustível para ajudar os outros, foi a maior recompensa que eu poderia ter recebido. Era uma vingança muito mais doce do que ver os meus inimigos na prisão, era a prova de que o bem podia nascer dos escombros do mal. A cerimônia de inauguração foi simples. Não houve champanhe caro nem discursos vazios de políticos que só queriam aparecer na fotografia. Havia apenas veteranos, homens e mulheres de todas as idades, alguns em cadeiras de rodas, outros com o olhar endurecido pela vida, mas todos com um respeito genuíno nos olhos. Quando o presidente da Associação Local de Antigos Combatentes me chamou ao palco improvisado, não para me dar uma medalha, mas para apertar a minha mão, senti um nó na garganta que nunca tinha sentido em 30 anos de casamento com a Sofia. Disse apenas algumas palavras ao microfone. Disse que aquele centro existia porque o silêncio perante a injustiça é a maior traição que podemos cometer. Disse que o edifício não era meu, mas deles. E, olhando diretamente para o Tiago, disse que a família não é definida pelo ADN ou pelo apelido que partilhamos, mas por quem está ao nosso lado quando as luzes se apagam e tudo parece perdido. O aplauso que se seguiu não foi polido, foi intenso, real e vibrante. Depois da cerimônia, o meu irmão Pedro puxou-me para um canto, longe da multidão. Ele trazia notícias, como sempre. Disse-me que a Sofia tinha tentado recorrer da sentença na semana anterior, alegando problemas de saúde, mas o juiz tinha recusado liminarmente. Ela continuava isolada na prisão de Tires, recusada pelas outras reclusas que desprezavam quem roubava a caridade, e ignorada pelo mundo exterior. A Inês, por sua vez, estava a trabalhar na biblioteca da prisão, a única forma que encontrou de estar perto de livros de leis que nunca mais poderia praticar. O Bruno tinha sido transferido para outra ala depois de arranjar problemas com outros detidos. O Pedro perguntou-me se eu queria saber mais detalhes, se queria ler as cartas que a Sofia tinha tentado enviar-me através dos advogados. Neguei com a cabeça. Não havia raiva, nem curiosidade. Eles eram fantasmas.
Eram personagens de um livro que eu já tinha terminado de ler e colocado na prateleira mais alta da estante, para ganhar pós ser esquecido. A minha vida já não era sobre eles. A minha vida era sobre o que estava a acontecer à minha frente. E também era sobre a mulher que estava discretamente à espera junto ao meu carro. Chamava-se Helena. Era enfermeira no Hospital das Forças Armadas, onde eu tinha ido tratar de papelada para o centro meses antes. Ela tinha um sorriso que não era forçado e mãos calejadas de quem trabalhava arduamente. A Helena conhecia toda a minha história. Sabia da traição, do escândalo público, da vergonha. E não fugiu. Pelo contrário, ela disse-me que admirava um homem que conseguia transformar um desastre numa fundação. Começamos devagar, com cafés longos e conversas sobre coisas banais, sem a pressão de estatutos sociais ou aparências. Ela não queria viajar para o Brasil nem comprar malas de marca. Ela gostava de ouvir as minhas histórias sobre fios e disjuntores, dizia que a minha paixão pelo trabalho era reconfortante. Com ela, aprendi que o amor não deve ser uma transação comercial ou uma luta constante por poder. O amor deve ser paz. Caminhei até ela e entrelacei os meus dedos nos dela. O Tiago acenou-nos ao longe, rodeado pela sua nova equipa, a rir-se de algo que um dos veteranos tinha dito. O sol estava a pôr-se sobre a Serra de Sintra, banhando o novo centro numa luz dourada e quente. Durante 30 anos, construí sistemas elétricos para iluminar as casas dos outros, enquanto a minha própria casa mergulhava na escuridão. Tinha estado cego, focado em providenciar bens materiais para pessoas que não davam valor ao suor do meu rosto. Mas a escuridão, por mais assustadora que seja, tem uma utilidade: ensina-nos a valorizar a luz quando a encontramos. A Sofia, o Bruno e a Inês tinham tentado roubar o meu passado e hipotecar o meu futuro. Conseguiram levar o dinheiro, sim, e anos de confiança. Mas falharam no essencial. Não conseguiram roubar a minha capacidade de reconstruir. Não conseguiram corromper o meu filho. E, acima de tudo, não conseguiram apagar quem eu sou. Respirei fundo, sentindo o ar fresco da noite a chegar. O passado estava enterrado sob os escombros daquela velha vida em Cascais. O futuro estava ali, naquelas paredes sólidas, no sorriso do meu filho e na mão quente da Helena na minha. Eu sou o Carlos. Sou eletricista. Sou pai. E, finalmente, sou um homem livre. Entramos no carro e conduzi para longe, sem olhar pelo espelho retrovisor. Não havia nada lá atrás que valesse a pena ver. A estrada à frente, essa sim, estava iluminada e limpa.